Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa palestra introdutória ao roteiro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a escrita audiovisual e um pouco sobre o mercado, como ele está hoje, como ele está caminhando. Então, primeiro, muito obrigada pelo Festival de Araguá do Sul por fazer esse convite e por disponibilizar esse espaço aqui para gente. Então, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristel Cardial, eu sou escritora e roteirista. Eu trabalho há vários anos com audiovisual através da minha empresa, Cardeal Roteiros. Já produzi mais de 50 roteiros que foram filmados, mais de 26 deles foram premiados. Então, nesses anos deu para entender um pouco o que fazer e também o que não fazer, porque é muita cara quebrada, é muito não, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje também. É sobre o que deu certo, é sobre o que deu errado, sobre o que a gente ainda vai descobrir se vai dar certo, mas estamos aqui junto para descobrir um pouco mais sobre esse mundo. Primeiramente, o que que a gente tem que pensar quando a gente está falando de roteiro? Que a gente está falando, diferente da literatura, de uma narrativa audiovisual. Enquanto na literatura a gente tem um recurso, que é a palavra, para você transmitir, aqui a gente tem dois grandes elementos, que é o áudio e o visual, e a gente tem que pensar, quando estiver escrevendo o nosso roteiro, através disso. A gente tem que pensar em imagens, a gente tem que pensar através do som. Muitas vezes a gente foi acostumado ao longo da nossa criação, ao longo da nossa escola, a se expressar muito através da palavra escrita, ou através da palavra falada, e quando a gente vai escrever um roteiro, a gente precisa reverter um pouco essa forma de pensar para pensar a partir da perspectiva de quem está assistindo uma tela. E o que que isso quer dizer na prática? E qualquer roteirista tem que dominar a arte, e é dominar mesmo. Isso aqui é a nossa palavra de lei, do mostrar e não dizer. A gente está trabalhando no cinema com um narrador não onisciente. O que que isso quer dizer? A gente não está na cabeça da pessoa. Ah, mas tem alguns filmes que tem uma voz ali que fica falando o que que ele está pensando, verdade? Mas a gente tá é um recurso de voz que foi usado pelo roteirista para transmitir aquele pensamento. Não é o modus operandi do cinema, não. Ele foi usado como um recurso e não como uma forma de ser. Que a forma de ser do cinema é aquilo que você vê e que você ouve. Então, quando eu estou escrevendo uma cena, se eu digo, por exemplo, ai, a Maria está muito triste. Eu não posso só escrever isso, eu tenho que mostrar isso. A Maria está com saudade da Marta. Como eu vou mostrar em cena que a Maria está com saudade da Marta? Esse é o grande clique do roteiro, por isso eu trouxe isso por primeiro, porque essa é a arte que a gente precisa ter em mente sempre que estiver escrevendo um roteiro, como eu vou mostrar isso. E muitas vezes a forma criativa com a qual você vai fazer isso, a forma estilística com a qual você vai fazer isso, a forma de gênero, usando recursos de gênero, vão falar muito sobre o teu estilo de roteirista, sobre o mercado com o qual você vai se inserir. Porque cada gênero também tem os seus recursos para mostrar determinada coisa. Cada autor também tem os seus recursos. Então, muito como a gente vai contar a história fala muito sobre quem a gente é como roteirista também. Então, tem alguns verbos que nos ajudam a pensar essa forma de contar histórias visualmente, que são verbos que a gente tem que descartar. Quando você vê eles no seu roteiro, você escreveu qualquer um desses verbos aqui, você para e não, aqui eu preciso mexer. Então, pensar, lembrar, sentir, querer, esquece, ser, perceber. São verbos que são muito subjetivos, são verbos do pensamento, são verbos de sentido. Então, você não pode só expressar uma sensação no roteiro, você tem que dizer como aquilo vai passar. Porque o roteiro ele não é o produto final, certo? O seu espectador de um filme, ele não vai ler o roteiro. A gente, como roteirista, tem que entender que o nosso trabalho, ele é um meio pelo qual a gente vai chegar numa história final. Então, a nossa tarefa é fazer com que a gente levante uma super história que engaje emocionalmente e que as pessoas que vão trabalhar nesse roteiro depois consigam entender o que a gente está falando e como isso vai ser transportado visualmente. Então, se eu digo, a Cristel pensou que um dia ela iria fazer uma palestra. Como visualmente vocês vão ver o que a Cristal pensou? Então, imagine uma cena minha.
A gente tem uma cena minha num filme, alguns anos atrás, eu mais nova, com uma franjinha, bem menininha, vestidinho, numa cama, talvez sonhando, vai ter o quê? Vai ter um balão de pensamento? Vai ter um flash para um sonho com um branco que é em volta, que dê a ideia de sonho? Vai ter um eu contando para alguém? Eu vou estar conversando com um amigo, dizendo, nossa, eu queria muito isso. Nossa, eu penso nisso direto. Vai ser eu escrevendo num caderno? Vai ser eu ligando para alguém e falando? Vai ser eu conversando, eu escrevendo, eu pensando, eu deitando, um flashback. São muitos recursos, mas algum deles a gente tem que usar, porque olha quantos caminhos diferentes uma frase do ela pensa em alguma coisa, ela sente alguma coisa, ela quer, ela lembra, ela esquece. São muitos caminhos. E no roteiro a gente tem que ser claro e tem que ser objetivo. Então, quando você se deparar com um desses verbos na escrita, proibido, tirem eles e pensem como vocês vão representar isso de outra forma. E que outras formas são essas? Milhares! Nós temos muitos recursos no cinema e essa é a parte divertida. Tem muitas coisas difíceis que vocês vão se deparar, às vezes na hora de escrever. Por exemplo, o Joãozinho lembrou de um amigo da infância e de uma conchinha que eles encontraram na praia. Nossa, às vezes transpor uma coisa que para a gente escrever é muito rápido e muito fácil com palavras na literatura, no cinema, você tem que pensar em vários recursos. Se eu vou usar um flashback, eu vou usar uma conversa, eu vou usar direção de arte. Então, muitas vezes vai ser difícil, mas isso também é um potencial do roteiro. Eu acho que é muito divertido a gente, como roteirista, poder brincar um pouco com isso. E que outros recursos a gente pode usar? Aqui tem alguns deles, ainda tem mais, mas a gente pode começar por aí. A gente pode usar a ação, a personagem fazendo alguma coisa, a não ação, ele não fazendo alguma coisa, aquela coisa que você vê que ele vai fazer ou que ele não vai, ou ele decide não agir sobre uma situação. Ele não precisa, às vezes, falar. Que ele desistiu de alguém ou que ele desistiu de um encontro, só ele não ir já é uma ação no cinema, diferente da literatura, que você precisa escrever que ele não foi. No cinema, simplesmente a presença dele não estar lá, a ausência já é um jeito de transmitir uma ideia, um discurso. A gente pode usar a direção de arte, a gente pode criar símbolos e metáforas. É um recurso riquíssimo que o cinema te permite, por exemplo, no filme A Origem, a Inception, que a gente tem o recurso do peão, que ficou super famoso e que diz quando a gente está no mundo do sonho, quando a gente está no mundo real. Quem já assistiu o filme com certeza lembra disso como um símbolo, como uma metáfora. Às vezes pode ser uma metáfora para um sentimento. A gente estava falando do exemplo da concha, por exemplo, do menino que queria lembrar da infância, do amigo de infância. E se a gente usar ele no futuro, vendo uma conchinha em cima do armário ou achando no fundo de uma caixa, se a gente já viu aquela cena deles brincando quando crianças, essa concha se tornou um símbolo. Então eu não preciso falar de novo, nossa, eu estou com saudade do meu amigo. Não, eu estou usando um recurso visual que é muito rico, que é uma metáfora que se torna um símbolo para o afeto e para a amizade de infância. A gente pode usar isso de diversas maneiras. Claro, a gente tem os atores que vão estar trabalhando no filme, então a gente pode apostar neles, jogar coisas que você tem que falar como roteirista, que a sua história precisa falar na atuação. Nem tudo precisa ser dito, às vezes pode ser sentido através da atuação. E você pode indicar um pouco isso no roteiro. Cuidado, roteirista não é diretor. A gente não vai estar lá falando, qual é o ângulo que vai fazer, a não ser que aquilo seja importante para a história. Mesma coisa com a direção de arte, com a direção de foto, com a direção de fotografia, com o papel do diretor. O roteirista ele vai sugerir. Às vezes um close em um objeto, ele vai sugerir os objetos que tem na casa, o estilo da pessoa, quando aquilo é importante para o roteiro, para a construção da história, para a construção do enredo, para a construção de um personagem. Senão, isso é trabalho de outro departamento também. Vamos tomar esse cuidado. Mas você também pode sugerir coisas. Se eu escrevo uma casa amarela numa rua movimentada, pela janela a gente vê. Então você já está induzindo de alguma forma que a gente vai ver primeiro a rua e a casa, depois a gente vai ver pela janela. Você não está dizendo plano aberto da casa, depois plano fechado na janela.
Então, tomar esse cuidado e você indica essas coisas quando isso faz sentido para a história. Você está se aproximando daquela casa, daquela família, daquele lugar, faz sentido você sugerir. Então, quando eu digo que a gente traz aqui coisas da direção de arte, coisas da direção de foto, pensando caminhos para solucionar coisas que você precisa transmitir e que você não quer usar recursos muitas vezes tão óbvios. Outra forma é a montagem. A montagem é um recurso riquíssimo que a gente pode construir sentidos, construir paralelos, a gente pode criar tensão quando você coloca uma montagem mais rápida, a gente consegue criar uma contemplação com uma montagem mais lenta, a gente consegue criar paralelos entre duas histórias diferentes, quando você mostra um pouco de uma, um pouco da outra, você corta de uma para outra. Isso tudo a gente pode brincar como roteirista, são tudo recursos à nossa disposição para enriquecer uma história. Mudança de ponto de vista, estamos no ponto de vista de um personagem, vamos para outro, flashback e flash forward, que é quando a gente vai para o passado ou vai para o futuro. A gente pode usar o som, é um audiovisual. Muitas vezes a gente se prende muito ao visual e esquece que a gente pode também usar recursos sonoros, descrever um pouco o som da cena quando aquilo enriquece a sua narrativa, usar flashbacks às vezes só sonoros, quando a gente fala de uma voz do passado, uma lembrança do passado, a gente quase sempre vai para a imagem. E se for só o som? E se for um som conflitante com o que a gente está vendo? A gente quer mostrar que o protagonista está em conflito. Vamos retomar aquela ideia. Eu estava escrevendo aqui, o José está se sentindo em conflito. Ele não sabe quais decisões tomar porque muitas pessoas falam coisas diferentes. Ele está pensando nisso. Opa, nos deparamos com verbos proibidos. Pensar. é, ele está sentindo. Então, como eu vou usar um outro recurso? E se a gente usar o som? A gente vê uma cena do José sentado e a gente começa a ouvir as vozes das pessoas falando várias coisas e o rosto dele em conflito. Nada precisa ser dito, ele não precisou sentar numa cadeira, olhar para alguém e dizer, estou em conflito. A gente usou um recurso diferente e que muitas vezes pode funcionar super bem e enriquecer essa narrativa que a gente está contando através do som e da imagem. Música também está à nossa disposição, às vezes, para criar ou descriar uma tensão. E por último, dois recursos que são um pouco os mais óbvios, e por isso eu deixei aqui separadinho para a gente tomar um cuidado, que é o diálogo e o voice-over, que muitas vezes a gente acaba recaindo para esses recursos para falar coisas. Eu preciso dizer que ele está em conflito. O primeiro caminho seria ele contar isso para alguém. Ai, meu amigo, não sei o que fazer, estou confuso, estou em conflito. Ou botar um voice-over do pensamento dele, que acontece bastante. Então, cuidado com esses dois. Eles são muito bons. Não tenho nada contra voice-over. Voice-over é assim, é um dilema no cinema, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gosto, mas eu gosto quando ele é usado de maneira criativa e não para mostrar e não para falar o que está sendo visto. Porque se eu já estou vendo, por que eu estou ouvindo a pessoa falar a mesma coisa? Tipo, a Mariazinha era uma menina rica e feliz. E daí você mostra uma imagem da Mariazinha rica e feliz. Não faz muito sentido. A gente já passou dessa fase no cinema. Nos anos 90 já deu uma complexificada, o espectador está cada vez mais atento, mais ligado. Então a gente pode se ligar mais também como roteirista e criar recursos, muitas vezes de contraste entre o que está sendo dito e o que está sendo visto, uns diálogos que não são exatamente o que quer dizer. Quem na vida real fala exatamente o que está pensando para todo mundo, o que quer dizer, eu estou em conflito, eu não vou chegar para alguém e falar isso. Às vezes a pessoa vai me perguntar, como é que você tá? Não, tô bem. Tô ótima. E você consegue ver que o que eu falei não é o que eu tô sentindo. Isso tudo já enriquece um roteiro. Então, essas são algumas das estratégias para vocês começarem a pensar um pouco esse grande mundo e as grandes possibilidades que a gente tem no audiovisual. E sim, eu fico empolgada porque eu amo muito eu amo muito construir histórias desse jeito. Beleza. Tenho um projeto, sou um roteirista, escrevi um roteiro. E agora? O que que eu faço com esse projeto? Vamos falar um pouquinho de mercado, brevemente. Como funciona o mercado? Ele tem algumas etapas. Geralmente, a gente tem uma primeira etapa de desenvolvimento, onde você constrói a sua história, constrói uma sinopse para ela, constrói o argumento, que é uma versão anterior ao roteiro, sua história praticamente sem diálogos.
contando o que acontece depois do quê. Você vai desenvolvendo a sua narrativa, seus personagens, entende o que você quer contar, para quem você quer contar, qual é o seu público-alvo, qual é o tom, quais são as referências com as quais você está trabalhando. Depois a gente vai para uma etapa de financiamento, que é conseguir esse dinheiro para produzir o filme. Produzir cinema é muito caro. Um filme custa milhões, um longa-metragem. Então, essa etapa de desenvolvimento, naturalmente, acaba sendo uma das mais complicadas e longas às vezes, mas a gente tem alguns mecanismos para isso, diferentes um pouco no Brasil e internacionalmente. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre os brasileiros. Posteriormente, etapa de financiamento. Conseguimos a grana para fazer o filme. E agora? A gente passa pela pré-produção, preparação para tudo aquilo que a gente vai precisar na hora de gravar, pela produção, que é a filmagem e gravação em si, a pós-produção, que é quando você corta as imagens, faz a montagem, faz o tratamento de áudio, faz a trilha sonora, finalização e depois a gente tem a distribuição. Distribuição hoje no Brasil é um grande dilema. A gente tem o filme brasileiro ele é pouco consumido dentro do Brasil. A gente tem lutado, inclusive, por cota de tela, lutado por regulação de streaming, justamente para a gente ter negociações melhores com as janelas de exibição. Se produz muita coisa e se tem poucos lugares para exibir, mas essa é a etapa na qual o filme ele é levado até o público. E ali na distribuição está vinculado com a comercialização. E por que que eu marquei financiamento e comercialização aqui com o símbolo de dinheiro? Porque ali são os dois lugares onde entra valor para o teu filme, que é quando você financia a produção do filme e quando você ganha um valor pelo licenciamento, pela exibição desse filme. E por que que isso importa para o roteirista? Porque aqui são os dois lugares onde você, roteirista, pode ganhar dinheiro pelo seu filme. Porque se você quer viver de roteiro, sim, isso importa. A gente ama o que a gente faz, eu sou artista, eu gosto de produzir arte, mas eu preciso viver de arte. Cinema é mercado. Então a gente precisa falar de dinheiro também. E quando você é roteirista, você pode ganhar dinheiro nesses dois lugares. No financiamento, você faz um contrato com a produtora e você ganha pela cessão dos direitos autorais patrimoniais e pela prestação de serviço de escrita do roteiro. Na comercialização, se nesse contrato você fizer um acordo de que você tem um direito de receber alguma porcentagem, 1%, 2%, 3% do valor do RLP, que a gente chama, ou algum valor pela comercialização desse filme ou dessa série. Então, cada vez que que ele for licenciado, o valor que entrar pela comercialização para a produtora, ela vai repassar esse valor para você. Mais uma vez, ressaltando que o mercado de comercialização do Brasil não é tão fácil, né? Principalmente para quem está começando, mas vale aprender, vale ir atrás e vale sempre estar ciente dos seus direitos, de onde você pode conseguir algum valor. Isso tudo tem que ser amarrado em contrato. Então, cuidado nas horas de fazer um contrato. E eu, roteirista, em quem que eu tenho que ir atrás? Eu vou falar com uma Netflix para tentar vender meu projeto? Eu vou me inscrever num edital para ganhar dinheiro de milhões para fazer o filme? Normalmente não. Normalmente você, roteirista, faz o quê? Você procura uma produtora. Se você já não tem uma, só tem o projeto, você vai atrás de uma produtora. Por quê? Porque normalmente é a produtora que vai entrar em contato com esses grandes plataformas de streaming, que a gente chama eles são alguns dos players. Players são as pessoas do mercado que são produtoras grandes, são as grandes produtoras, são plataformas como Netflix, Amazon, são canais de distribuição, são distribuidoras. E é muito difícil um roteirista chegar. Não é impossível, não estou falando que é impossível, mas tem mais força se você chegar junto com uma boa produtora. Então, normalmente o roteirista apresenta os projetos para as produtoras e junto com ela, ou a produtora em si, ela vai conversar com esses grandes players e vai atrás de lei de fomento e editais para financiar. A partir disso, a gente tem a distribuidora e o streaming barra janelas de cinema para exibição. E quais são os meios de financiamento que a gente estava falando? Não consigo me aprofundar aqui, porque é muito pouco tempo dessa nossa conversa, mas só para vocês terem uma noção de onde vem o dinheiro para produzir filmes no Brasil, deixando claro que aqui a gente está falando de Brasil.
A gente tem fomento direto, que são chamadas públicas e editais. A gente tem o fomento indireto, que é através de renúncia fiscal, que é um mecanismo através do imposto de renda, em que algumas empresas podem destinar um valor do seu imposto de renda para a produção de filmes e séries no Brasil. Existem fundos internacionais que você pode encontrar através de plataformas como a Show Me Your Fund. Pode ser através de acordo de coprodução ou também pré-licenciamentos ou vendas direta. Do tipo, ainda não produzi meu filme, conversei com a Netflix, Netflix achou incrível, amou, ela vai me dar um dinheiro para, para eu produzir com o acordo de que eles já vão ter o direito de licenciamento depois, ou seja, eles que vão exibir esse filme depois. Beleza, falamos um pouquinho de mercado, muito brevemente, falamos um pouquinho do que é escrita. Agora, Cristel, você que vive um pouco desse mercado, como você vê esse mercado? Sem falar de teoria, sem falar de como é para ser, o que para você? Para mim tem alguns fatos que não são muito, alguns muito felizes para dizer, uau, isso é muito fácil, mas que é importante falar. Primeiro, é uma bolha. Sim, você já deve ter ouvido falar, o mercado audiovisual é uma bolha, e é difícil de furar. Não tem um caminho, porque muita gente me pergunta, ai, qual que é o caminho para eu virar um roteirista? O que que eu tenho que seguir? Não tem um caminho certo, um caminho definido, nem único. Eu já conversei com milhares de roteiristas, eu fiz o meu caminho, um monte de gente que eu conheço já fez o seu caminho, muitos estão ainda no meio do caminho, acho que de alguma forma eu estou ainda no meio de um caminho também, apesar de eu já trabalhar só com roteiro há algum tempo, a gente sempre quer chegar em mercados maiores. É, mas cada um tem um caminho diferente, cada um fez escolhas diferentes, fez contornos diferentes para chegar onde queria. Então, busque o seu caminho e como seria esse caminho? Fazer bons projetos, estudar bastante, ir atrás das produtoras certas, fazer os contatos, ter versatilidade. É muito bom, mas é também saber se vender através das suas especialidades, porque você chegar para alguém e dizer, ah, eu faço tudo, e falar isso para um monte de gente, talvez seja diferente de você dizer, olha, eu tenho versatilidade, eu escrevo várias coisas, mas eu sou muito boa e sou muito dedicada a estudar suspense. Às vezes a pessoa vai ter um projeto de suspense, talvez ela lembre da pessoa que falou isso pra ela, em vez daquela que faz tudo. Existem diversas funções, então uma coisa que muitas vezes a gente pensa é, ah, eu quero ser roteirista, eu vou ser roteirista, mas e outras coisas que você pode ser? Você pode ser argumentista, pode ser script doctor, pode ser chefe de sala, pode ser executivo de desenvolvimento, pode ser assistente de desenvolvimento. Então, abrir um pouco a cabeça para tudo que a gente pode fazer, pode ser pesquisador de roteiro. Então, nem sempre o roteirista é o único caminho para quem gosta de trabalhar com a criação. Lembrando mais uma vez, porque isso é muito importante, contrato. A gente falou um pouquinho ali quando estava falando de estruturação de mercado, mas cuidado, você terminou um projeto, tem a sua ideia, primeiro, registra na Biblioteca Nacional, em sites como o Registro de Obras, e quando você for licenciar, quando você for ceder os direitos a patrimônios para uma produtora, presta muita atenção no que você está lendo, presta atenção em prazo, presta atenção em vigência. Tem diferentes tipos de contratos, tem contrato de licenciamento, de intenção de cessão, de prestação de serviço. Entenda um pouco desse universo, pesquise, e, quando possível, consulte um advogado antes de assinar algum contrato de cessão dos direitos. E por último, algumas dicas que, assim, não levem como lei, são simplesmente eu, Cristal, falando do que eu vivi. Para cada um é diferente, mas o que eu vivi para mim funcionou e que eu entendo um pouco do mercado que eu vivenciei nesses anos. Networking é muito importante. Você precisa ter cara de pau, precisa ir lá dar cara a tapa, vai ganhar muito não, vai passar vergonha, vai, mas uma hora você vai se conectar com as pessoas certas, você vai fazendo contatos e a roda vai girando. Escreva muito e leia muito. A gente aprende muito fazendo, errando. Eu sou muito da opinião de que escrita é treino, é reescrita, é dedicação. Então, fique bom no que você faz, fique muito bom, porque é um trabalho muito bom quando surgir a oportunidade. Se você não tiver ele, você vai construir toda essa oportunidade, isso tudo pode se perder. Outro ponto, se as pessoas não souberem que você existe, elas não vão te chamar.
Apareça. Esteja nos eventos, chame os amigos, faça filmes, tente integrar pessoas, tente conhecer pessoas. Vai lançar um filme de uma produtora, vai lá assistir, vai lá conhecer, vai nos eventos de audiovisual, esteja nos lugares para as pessoas te verem e te conhecerem. Esse é o melhor jeito que eu encontrei até hoje de furar a bolha e tem, claro, um produto de qualidade para oferecer no seu trabalho. Então, ter uma boa capacidade de roteiro que você vai se aprimorando sempre e estando nos lugares e conhecendo pessoas e fazendo networking é a melhor combinação de caminho que vai funcionar para a maioria das pessoas até hoje. Encontre sua voz única, mas também saiba ser o que estão procurando. Então, no sentido de, eu sou um escritor que escreve esse tipo de história, mas às vezes estão me contratando para fazer outra coisa. Tudo bem, posso escrever isso, vou entender como o mercado está funcionando hoje, mas também, claro, tem o seu estilo. Acho que vale a gente pensar também que como criadores e se adaptar. Às vezes a gente vai escrever para um streaming que vai oferecer um trabalho super moldado e que você tem que escrever dentro daquele gênero, vai. Às vezes tem uns lugares onde você pode colocar a sua autenticidade, pode. Por isso é legal você ter e trabalhar esses dois aspectos. E um último ponto super importante. Estude o mercado. Não é vender qualquer coisa para qualquer um. Não vai oferecer, gente, não vai oferecer um filme de animação infantil para uma produtora que só produz terror. Você vai começar a se queimar. Então, é legal abordar as produtoras, é legal mandar um e-mail, é legal chegar num evento audiovisual e dizer oi, mas saiba com quem você está falando. Não chega para uma produtora de filme de festival para oferecer uma comédia pastelão. Não chega para uma produtora de comédia pastelão, porque senão eles vão olhar e dizer: Nossa, mas você nem leu o nosso catálogo, você nem entrou no nosso site e você quer vender um filme de milhões para gente? Então, pesquisem o mercado. Claro que vão ter horas que você vai ter que ser cara de pau, vai conhecer alguém que você não sabe qual que é o perfil dela, e você vai conhecendo na hora, vai improvisando, vai conhecendo, também não tem o menor problema. Mas estuda para além de estudar roteiro, estuda um pouco o mercado no qual você está entrando, que vale a pena. Então, participe de festivais e rodadas de negócios, participe de laboratórios, de cursos, concursos, faça assistência, faça contato virtual, use os amigos para produzir filmes. Essas seriam as minhas dicas para quem está começando e quer seguir nesse mercado de roteiro, ficando sempre atentos em oportunidades. Tem muitos arrobas, tem muitos festivais, tem muitos laboratórios acontecendo. Então, fique atento a essas oportunidades e aproveite elas quando elas aparecerem. Por fim, meu muito obrigada. Foi um prazer conversar um pouco com vocês e, num espaço de tempo curto, apresentar um pouquinho do que é esse mundo mágico, maluco e cheio de possibilidades que é o roteiro. Aqui tem um pouco dos meus contatos, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem no Instagram Cristel Cardial e estou sempre à disposição também para tirar dúvidas. Eu acho que é um mercado difícil, é um mercado difícil. Tem que amar muito, tem que querer muito fazer, mas a gente se ajudando fica muito melhor. Então, acho que nunca vi esse mercado como uma competição. Eu acho que a gente tem que se ajudar, então estou à disposição aqui para ajudar quem precisar. E quem quiser conhecer mais sobre esse universo, estamos aí. É um universo apaixonante da escrita, então, se você se apaixonado também, fica meu convite para estudar cada vez mais e entrar e brilhar nesse novo mundo. Requer muito esforço, mas vale a pena. Então, muito obrigada, pessoal. E obrigada ao festival pelo convite. Um abraço a todos.